Quais são os 3 melhores países para você vender dia e noite pela internet? Ainda nesse vídeo eu vou te explicar o que muitos estão chamando de a nova fronteira das vendas online. Você vai descobrir como alcançar milhares ou quem sabe milhões de pessoas com um simples aparelhinho na palma da sua mão. Muitos negócios ficam presos e limitados aos mercados locais, se limitando de crescer, muitas vezes não conseguindo alcançar muitas pessoas, porque ele simplesmente vende pelo fator de proximidade. O negócio não consegue alcançar novas pessoas. Mal sabem esses empreendedores que o mundo inteiro pode estar no alcance das mãos deles. Antigamente, o sucesso de uma empresa e de um empreendedor dependia basicamente se ele conseguia ou não alcançar as pessoas do bairro, as pessoas da cidade e, quem sabe, com muita sorte, as pessoas do estado. Há 30, 15, 20 anos atrás, eram poucas as empresas que tinham a capacidade de vender não só para a sua região, como vender também para o mundo inteiro. Mas hoje, a maneira como as pessoas consomem mudou e mudou muito, principalmente depois da pandemia para cá. A gente não tá mais naquela era de que você ter uma loja movimentada ou você ter uma empresa movimentada é garantia de sucesso. Muito pelo contrário, você abrir uma empresa hoje, uma loja, na rua mais movimentada da sua cidade, não garante de maneira nenhuma que você vai ter sucesso com a sua empresa, que ela vai vender, que ela vai crescer e que ela vai prosperar. Você estar em um local fisicamente projetado para ter um grande tráfego de pessoas, uma grande quantidade de pessoas circulando por ali, não garante o sucesso da sua empresa hoje. O que garante o sucesso da sua empresa é isso aqui, ó. Eu vou te explicar dentro desse vídeo como você pode alcançar não só qualquer país do mundo, mas sim os 3 melhores países para você alcançar utilizando a internet para que você possa crescer, expandir e prosperar mais com a sua empresa. Dá só uma olhada nessa notícia aqui, ó. Vendas online no setor de alimentos e bebidas crescem cerca de 128% só em 2022. Esse setor foi impulsionado aí pela pandemia da Covid-19. Com pandemia, vendas pela internet só no estado de São Paulo cresce cerca de 27%. A alta do faturamento do e-commerce foi de 22,5%, fechando na marca de 10,6 bilhões, aponta aqui o Fecomércio. Com pandemia, comércio online mais que dobra e já chega a mais de 21% das vendas. E-commerce, existe um setor que cresceu cerca de 75% em meio à pandemia. Adivinha qual é? Livros e hobbies. Poxa, você acredita que o setor de hobbies cresceu 75% somente na pandemia pela internet? Quem estava presente e tinha presença online durante esse período de tempo aqui, surfou uma das maiores ondas que a internet já teve de crescimento. Os maiores lançamentos digitais com infoprodutos, mentorias e imersões foram feitas dentro desse período. As maiores lives foram feitas também dentro desse período. A maior quantidade de pessoas simultâneas ao vivo em uma transmissão também foi feita dentro desse período. Inclusive, eu não sei se você lembra, mas dentro desse período específico, muitos cantores, muitos artistas começaram a fazer transmissões com milhões de pessoas ao vivo, batendo todos os recordes aí que já existiu pela internet até hoje. Agora, concorda comigo que a gente está imerso em um mundo de oportunidades e talvez você esteja se perguntando, será que eu realmente estou conseguindo abraçar tudo aquilo que eu poderia abraçar? Será que todo esse potencial que o Matheus está explicando dentro desse vídeo, dentro desse teu comentário, será que eu estou conseguindo captar a minha parte disso? Será que eu estou conseguindo pegar a minha parte da grana de tudo isso que o Matheus está falando? Será que eu estou conseguindo extrair tudo aquilo que eu deveria extrair com o meu negócio, com o meu canal, com o meu Instagram, com as minhas redes sociais, com aquilo que eu crio, com aquilo que eu produzo? O mundo está cada vez mais interligado, as coisas estão cada vez mais conectadas. Se você não seguir exatamente isso que eu vou te falar dentro desse vídeo, se você ficar restrito somente ao seu mercado, é como se você estivesse navegando em um vasto oceano com um botezinho, com um barquinho pequenininho, enquanto tá todo mundo andando de cruzeiro pra lá e pra cá. É como se você tivesse a chave do sucesso nas suas mãos, mas você esquecesse a chave dentro do seu bolso e ela enferrujasse por lá. A realidade é dura e se você não tá pensando globalmente no seu negócio, você tá fadado a ficar limitado e continuar pequeno talvez pro resto da sua vida. Imagina comigo aqui, ó. E se o Brasil falisse amanhã? E se acontecesse alguma coisa política bizarra que o nosso país falisse? Se tudo que você tem está colocado em um único local, em um único país, que convenhamos, é juridicamente muito ruim, é politicamente muito ruim, e a gente está vivendo uma época extremamente difícil aqui dentro desse país, você com toda certeza corre o risco de perder tudo o que você tem. Se você está limitado somente pelas fronteiras físicas que você tem de um país, se esse país ir pro buraco, você vai junto também. Mas o que eu tô querendo te dizer aqui é que você não precisa ficar limitado a essas barreiras
barreiras físicas, porque a internet ela consegue transcender essas barreiras. Você estando no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, você consegue alcançar qualquer pessoa no mundo inteiro. Hoje isso é possível graças a essa tecnologia que a gente tem. Esses países que eu vou te falar aqui é uma das maneiras que você tem de parar de concorrer por aqueles clientes que estão no Oceano Vermelho. Tá todo mundo competindo pelas mesmas pessoas aqui. É uma das maneiras que você tem de alcançar pessoas e mercados inexplorados no mundo inteiro, com potencial de lucro ilimitado. É uma maneira de você transformar a sua pequena empresa, o seu negócio local, em uma empresa literalmente global. Quais as vantagens de você começar a vender e você explorar esses países que eu vou te falar aqui? Primeiro, você passa a alcançar milhares ou quem sabe milhões de pessoas. Eu poderia até um pouco além aqui e falar bilhões de pessoas. Você tem esse potencial. Não significa que você precisa alcançar todo mundo, mas o potencial existe. Existem bilhões de pessoas hoje com acesso à internet. Ponto 2, você consegue diversificar sua base de clientes. Você não fica dependente da barreira física do país onde você está morando ou no país onde você está no momento. Você torna o seu negócio mais resiliente. Porque se acontece do seu país, da sua região, do local onde você mora, ir pro buraco, você não corre risco nenhum de perder aquilo que você conquistou e muitas vezes trabalhou muito para conquistar. E terceiro, você consegue abrir as portas para inovação, porque você estando presente em outros locais. E calma, eu vou te explicar aqui que você não precisa gastar muito dinheiro com isso. Você pode gastar uma mixariazinha para alcançar essas pessoas. Você não precisa saber a língua nativa do outro país, tá? Você pode, existem maneiras de você ir para esses outros países sem precisar saber a língua nativa. E você também não precisa morar nesses países para alcançar essas pessoas, tá? Então, você estar inserido nesses países que eu vou te falar aqui te abre as portas para inovação, porque você vai aprender com diferentes culturas, com diferentes resultados e vai entender mais sobre as tendências globais. Dito isso, quais são então, Matheus, esses 3 países que são extremamente importantes de eu aprender a vender para eu conseguir vender noite e dia com o meu negócio aqui, ó? O primeiro deles não poderia ser diferente e é o tal do ZEUA. Matheus, que é nome estranho, hein? É o tal dos Estados Unidos da América, mas existe um porém aqui para vender nos Estados Unidos da América. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando justamente dos 5 melhores países para você vender e eu excluí os Estados Unidos da lista desses 5 países, justamente porque naquele momento eu não conhecia um tipo específico de mercado que tem nos Estados Unidos que tá trazendo muitos resultados hoje. Só para você entender o contexto disso aqui, ó, recentemente eu fui em um mastermind e lá eu conheci muitas pessoas de mercados diferentes. E teve um colega que eu conheci lá, o nome dele é Lucas, que ele trabalha justamente com isso que eu vou te falar aqui, tá? Eu posso até trazer ele um dia aqui para dar uma aula, dar uma palestra para vocês, seria bem interessante. O Lucas, ele explora o mercado americano vendendo serviços. Como assim, Matheus? O Lucas, ele presta serviços para quem mora nos Estados Unidos? Não. Ele pega empresas americanas e ele presta o serviço dele para montar funil para essas empresas americanas. Então, ele cria o funil de vendas das empresas americanas. Então, quem vende para os americanos é a empresa. E o Lucas presta serviço para a empresa. O Lucas trabalha para essas empresas. Consultório de odontologia, clínicas de estética, escritórios de advocacia, são alguns exemplos das áreas que podem ser exploradas dentro dos Estados Unidos para prestação de serviços, tá? Você não precisa prestar serviço para os americanos. Você pode prestar serviço para empresa e receber em dólar por isso, tá? Inglês é uma língua fácil, muita gente sabe falar inglês. Ganhar em dólar não é nada mal nem para mim, nem para você. Mas existe um porém aqui, ó. Matheus, eu posso explorar os Estados Unidos para vender infoprodutos, para vender cursos, e-books, mentorias? Aí, sinceramente, eu vou contar para você que já fica complicado a coisa, porque, como eu disse naquele vídeo passado, o mercado americano, ele é um dos maiores despontados, assim, em questão de avanço do marketing digital. Então, os caras, eles estão em uma outra era, em um outro tempo. Porque nós estamos em outro patamar. Onde a gente não chegou ainda. Então, o custo dos anúncios lá é altíssimo, às vezes 80, 100 dólares para alcançar uma mixaria de pessoas. É muito difícil você alcançar as pessoas lá, porque a dinâmica de conteúdo é diferente. Lá eles são mais anúncio, página de vendas, anúncio, captura, anúncio, lista, webinar, LTV. Aqui a gente tá mais focado na parte de conteúdo, criação e relacionamento. Então, os mercados são diferentes. Para quem tá começando, e principalmente para quem tá começando a expandir agora, é muito difícil você entrar num mercado extremamente concorrido, num dos mercados mais concorridos do mundo, e você conseguir se destacar logo de cara. Então, essa ideia de você prestar serviços é muito interessante, porque a gente tem técnicas aqui no Brasil, tem estratégias, modelos de funis que nós montamos, modelos de criação de conteúdo que a galera não faz lá ainda, principalmente esses nichos que eu te falei, né? Advocacia, odontologia, estética, medicina, que são modelos de prestação de serviço. Então, é uma das maneiras, um dos países que você pode estar trabalhando, ganhando em dólar, sem precisar aparecer, sem precisar estar presente nesse país. E inglês é uma das línguas mais fáceis do mundo, você não vai ter que lidar diretamente
com a pessoa lá na ponta, você vai ter que lidar somente com as empresas. E convenhamos, né? Tem muitos escritórios de advocacia, tem muitos consultórios odontológicos e muitas clínicas de estética nos Estados Unidos que você pode estar prestando esse serviço, tá? País número 1, Estados Unidos, mas para prestação de serviços. Anota isso que eu tô falando aqui. País número 2, ele entrou na nossa lista passada também e entra novamente, que é Portugal. Desde que eu comecei a trabalhar em Portugal, eu nunca fiz um lançamento de um infoproduto em Portugal com um ROI menor do que 8. É sempre acima de 8. O ROAS, que a gente fala, né? O retorno sobre o investimento em anúncios online. A cada R$100 que a gente coloca em anúncios online em Portugal, volta cerca de R$800 no mínimo. Até agora, a gente não teve uma métrica abaixo de R$800. Aí, os teóricos da conspiração vão ver que, pô, Matheus, mas se você sabe dessa parada, por que você tá falando no seu canal? Se você sabe de tudo isso, por que você não abraça e faz sozinho você mesmo? Como se eu, sozinho, conseguisse abraçar um país inteiro com prestação de serviço, né? Não que eu não queira, eu gostaria. Se eu tivesse a capacidade, eu pegaria tudo pra mim e eu faria eu tudo sozinho. Mas não existe maneira de eu, sozinho, abranger um país inteiro com venda de produtos ou prestação de serviços. Agora, eu quero saber de você, pra provar que eu não tô falando aqui coisas da minha cabeça. Você que mora em Portugal, desce aqui nos comentários e deixa aqui se o mercado português tá ou não tá atrasado referente ao Brasil. Como que tá aí a criação de conteúdo? Como é que tá aí a parte do marketing digital? Conta pra mim, e não só pra mim, pras outras pessoas que estão falando merda nesse exato momento, ver que isso que eu tô falando é real e funciona. Conta como é que tá o mercado digital. Tá atrasado? Tá adiantado? O mercado português tá ou não tá atrasado referente ao Brasil? Como é que tá a criação de conteúdos, funis? Como é que a galera tá vendendo infoprodutos aí? Eu garanto que se você descer aqui embaixo nesse exato momento, vai ter uma enxurrada de comentários de gente que mora em Portugal que vai confirmar tudo isso que eu tô te falando. O mercado lá é extremamente atrasado. Eles falam português, então você vai conseguir se comunicar de uma maneira muito fácil. Não é exatamente o nosso português aqui, mas você vai conseguir se comunicar de maneira muito fácil. E não tem como eu, Matheus, abrangir todo o mercado sozinho. E presta atenção, e nem se todo mundo que assistiu esse vídeo aplicasse o que eu tô falando, a gente faria alguma diferença nesse mercado. Cara, a gente tá falando de um país inteiro. Não tem como 8 mil, 10 mil, 100 mil pessoas. Mesmo se todo mundo aplicar, não tem como a gente influenciar isso. Pode ter certeza, pelo menos por enquanto, essa tendência vai continuar. Ao longo do tempo, dos próximos meses e dos próximos anos, o que vai acontecer é que Portugal e esses outros países que eu vou te citar aqui vão se assemelhar ao que aconteceu nos Estados Unidos e que está acontecendo no Brasil. O custo de anúncio vai subir, o retorno vai diminuir, a gente vai ter que enfrentar mais a questão de concorrência, de relacionamento, de criação de conteúdo, engajamento com as pessoas, mas hoje é o que funciona. E por último, o terceiro país, que na verdade se divide em dois aqui, são muito bons também para você trabalhar, é Moçambique e Angola. Então, se você mora em Moçambique, se você mora na Angola, desce aqui embaixo também e comenta como que é o marketing digital aí, só pra calar a boca desse monte de teórico da conspiração que vem aqui falar merda no canal. Desce aqui embaixo e comenta, tá atrasado ou não tá atrasado referente ao Brasil? Como é que estão as estratégias? Como é que a galera tá vendendo aí hoje? O Brasil tá ou não tá muito à frente na questão de estratégias, no que vocês chamam aí de marketing digital? Comenta aqui embaixo, eu quero saber e as outras pessoas também querem saber. Por que Moçambique e Angola, Matheus? Primeiro, eles falam português, tá? Então você consegue se comunicar de maneira muito fácil também. Segundo, esses mercados estão atrasados ao Brasil. Então, se você pega qualquer estratégia simples que eu já ensinei aqui nesse canal e aplica nesses países, você tem resultados. Inclusive, eu tenho muitos e muitos alunos que são angolanos e que são de Moçambique, tá? Que a galera entra para aprender, para estudar funil, para aplicar lá, para prestação de serviço, para infoproduto. Então, eu tenho muitos alunos que são desses países. O único problema que esses países têm aqui em relação aos outros é que a moeda deles é fraca, tá? Eles não têm moeda forte. Então, dentre todos os países que eu te falei aqui, escolha Estados Unidos, escolha Portugal, porque é dólar e euro. Mas agora, o fator da moeda não é um fator determinante, porque se a moeda é fraca, beleza, é só você vender mais para mais pessoas, então você vai conseguir compensar isso daí. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, considere se inscrever nesse canal aqui e deixar um gostinho nesse vídeo, caso você gostou desse tipo de conteúdo e caso eu esteja te ajudando. E a gente tem também aqui o método LTV, que é a formação completa em funis. Se você quiser aprender comigo a aplicar e criar estratégias de funis de vendas para infoprodutos, para e-commerce, seja afiliado, seja PLR, seja coprodução, seja produção, para prestação de serviços e para e-commerce, o link tá aqui na descrição. Eu abro apenas algumas turmas por ano. Você precisa se cadastrar aqui embaixo para você não perder a próxima oportunidade. O comércio global é agora a nova fronteira para você vender. Então, o que você tá esperando para começar a aplicar nesse exato momento tudo isso que eu te passei? Como eu disse, muitos estão chamando essa tendência de a nova fronteira das vendas online. Eu sou o Matheus Dias e eu espero de verdade que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Fique com Deus. Aqui no final eu vou deixar outros 2 vídeos para você. Um sou eu que tô te recomendando e outro é o próprio algoritmo do YouTube. Se você curtiu esse documentário, deixa o seu gostinho aqui e considere se inscrever no canal. Vejo você, um abraço.